Os elementos químicos que estão representados na tabela periódica podem se unir por meio de ligações químicas para formar diversas substâncias. As diversas moléculas existentes podem ser chamadas de substâncias e classificadas como simples ou compostas. No esquema abaixo, cada bolinha representa um átomo diferente, um átomo de elemento diferente. Conforme a quantidade de moléculas, substâncias simples e substâncias compostas, assinale a alternativa correta. Então, detalhe, vamos analisar ao invés de fazer por eliminação. Quantas moléculas a gente está vendo? Olha, isso daqui é uma molécula, 2 moléculas, 3 moléculas, 4 moléculas e 5 moléculas. Moléculas, é um conjunto, ou uma molécula é um conjunto de átomos, que ligados entre si formam a molécula. Agora, eu vou ver se existem moléculas iguais entre si. Porque aí eu vou ter, se eu tiver, por exemplo, 2 moléculas iguais, eu tenho uma única substância. Só que essa primeira molécula, ela tem os 2 elementos iguais, 2 átomos de um mesmo elemento, e de um elemento igual. Essa aqui do lado também. Essa daqui, olha, tem 3 átomos, sendo 2 de um mesmo elemento e outro de um elemento diferente. Essa outra tem 2 átomos de 2 elementos diferentes. E essa última aqui tem 3 átomos do mesmo elemento, porque as 3 bolinhas são iguais. Mas a princípio o que eu quero dizer é que essas 5 moléculas são diferentes entre si. E aí, olha, tem 5 moléculas ali dentro apenas. Então esquece a letra B e a letra E. O que deve ter 12, que está falando a letra D, B e letra E, deve ser o número de átomos. Aí eu conto as bolinhas, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como tem 12 bolinhas, tem 12 átomos. De quantos elementos diferentes? Vamos brincar nessa questão agora. Da transparente tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 átomos desse elemento aí, que é uma bolinha transparente. Eu tenho 1, 2, 3 átomos desse elemento, que é uma bolinha colorida. 1, 2, 3, 4 átomos desse elemento, que é uma bolinha com um xizinho. Tá? Então eu tenho 12 átomos no total. Beleza. Agora, como essas 5 moléculas são diferentes entre si, eu tenho 5 substâncias diferentes. Então, olha a letra A. 12 substâncias simples e 3 compostas. Está errada a letra A. Eu estou entre letra C e letra D. 3 simples e 2 compostas, 2 simples e 3 compostas, que dá um total de 5. Sendo que essa primeira substância, 2 átomos de um mesmo elemento, é uma substância simples, tipo H2, por exemplo. Quando for assim, chama as bolinhas de um elemento. Aqui, essa aqui do lado, 2 bolinhas de um mesmo elemento, vou chamar essa bolinha com X, por exemplo, de oxigênio, então é um O2. Essa aqui de baixo tem 3 bolinhas iguais de um mesmo elemento. Se cada bolinha, por exemplo, eu chamo de nitrogênio, eu tenho ali um N3. Agora, se eu estou chamando a bolinha transparente de H e a com xizinho de O, aqui eu tenho 2 de H e uma de O, eu tenho H2O, 2 elementos diferentes. E aqui embaixo eu tenho uma de H e uma de O, eu tenho OH, por exemplo, 2 elementos diferentes. Então, tem 5 moléculas, sendo 3 de substâncias simples, só um elemento, e 2 de substâncias compostas, 2 elementos diferentes. Ou seja, resposta letra C.